Fala galera, meu nome é Jandir Andrade, autor do canal Papo de Energia no YouTube, sócio proprietário da integradora de energia solar no Rio Grande do Sul, Solville Solar, e também parceiro da plataforma Sans Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre tipos de estruturais fotovoltaicos existentes, características deles e também dar algumas dicas que eu já passei por situações onde eu aprendi informações valiosas sobre esse tipo de estrutura e eu acredito que pode somar conhecimento com vocês. Então já se inscreva no canal Papo de Energia, não deixe de seguir a Sans Brasil no Instagram e nas redes sociais e também pode me seguir no Instagram lá como @Jandirandrade e Solville Solar. Vamos lá então. Começando aqui então, pela estrutura de telhado fibrocimento. Telhado fibrocimento tem vários nomes, pode ser também chamado como telhado brasilite, aqui no Rio Grande do Sul o pessoal fala muito, ou telha de amianto, apesar de nos dias de hoje ela já não ter mais o amianto, Essa estrutura, ela conta basicamente com um parafuso estrutural, onde esse parafuso estrutural é fixado, é rosqueado na estrutura do telhado, O parafuso estrutural pode ser rosqueado tanto em estruturais de madeira ou em estruturais metálicos, mas é muito importante que se defina antes qual que vai ser o estrutural que vai ser fixado. Se for estrutural de madeira, é um tipo de parafuso estrutural. Se for estrutural metálico, é outro tipo de parafuso estrutural. Então, basicamente, falando rapidamente sobre o funcionamento de como a gente fixa esse cara no telhado, Aqui na Solville, a gente utiliza uma furadeira, faz o furo na estrutura para apontar a broca e depois vem com a parafusadeira nesse ponto sextavado aqui e broca ele na estrutura, se tratando de estrutura de madeira com telhado fibrocimento. Com telhado metálico é necessário fazer o furo completo, o próprio parafuso estrutural vai criar rosca na estrutura metálica, Então, basicamente, esse é a estrutura de telhado fibrocimento. E uma questão, pessoal, que eu vou abordar no próximo slide é a questão dos distanciamentos. Honestamente, eu vejo muito pouca gente falando sobre isso aqui. Recentemente aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos vendavais muito fortes que eu vi várias instalações tendo que acionar seguro. Nós na Solville Solar fomos chamados para fazer avaliações em instalações de outras empresas. Graças a Deus e graças ao nosso trabalho também, a gente não teve nenhum tipo de problema com as estruturas que nós trabalhamos, muito por conta de seguir essas normas, Então, pessoal, vocês precisam estar muito atentos a essas normas. Essa questão de qualidade, ela não pode ser negociável. Você não pode simplesmente colocar um estrutural mais barato, simplesmente para economizar um certo valor e aí depois o seu cliente ser exposto, Então aqui eu trago essa tabela que eu acho bem interessante, aonde ela consta os ventos da região do nosso país. Então os ventos e as velocidades de ventos e as distâncias que os ventos precisam ser colocados. Então, no meu caso, eu tô aqui próximo à região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele manda aqui que coloque em telhado retrato uma distância de 1,2 metros. Ou seja, a cada 1,2 metros, 1,20 m, é colocado um parafuso estrutural daquele ali. Você precisa olhar a sua região, fazer análise de qual região você se encontra, para saber a velocidade do arraste do vento, e aí sim olhar nessa tabela aqui e saber qual que é a distância que você pode utilizar nos parafusos estruturais. Então, pessoal, isso é uma questão muito importante que não pode ser negligenciada, pois isso vai dizer completamente a qualidade da sua instalação e a resistência que essa estrutura vai ter, Algumas das estruturas que tiveram problemas aqui, eu percebi que foram utilizados trilhos muito finos, foi utilizado distância muito grande entre parafusos estruturais, entre eixos de fixação. Então, esses detalhes, essas questões são muito importantes na hora de um fechamento, pessoal? Então, enfim, não estendendo muito, mas muita atenção nesse ponto aqui. Dando sequência, então, temos aqui a fixação estrutura gancho, que se fala, Essa estrutura aqui é uma estrutura para telha de barro ou telha colonial, mas o nome mais comum é telhado colonial ou telha de barro, que é o nome correto dela. Basicamente, essa estrutura, ela vem dividida nessa base, ela vem separada nessa base, onde você precisa montar essa base. Você coloca um parafuso estrutural aqui e uma porca no outro lado, monta com o gancho dessa forma aqui, com esse gancho aqui, e depois vem com outro gancho, onde ele tem algumas ranhuras nessa parte do segundo parafuso aqui, que dá a fixação para a estrutura. E esse parafuso T aqui por cima é o que vai fixar no trilho. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, o trilho vai fixado em cima da estrutura gancho. É dessa forma que é feito a fixação em telha colonial. Uma coisa que eu vejo muita gente errando, pessoal, é fixar essa estrutura na parte baixa da telha. Eu
não recomendo que vocês façam dessa forma, porque vocês fixarem na estrutura baixo da telha, aí vai chegar gente que vai dizer para mim assim, mas eu já fiz e não deu problema. Ok, você fez e não deu problema, mas o que eu já vi de dar infiltração de água dessa forma, por isso que eu não recomendo. A parte de baixo desse tipo de telha, ela é feita para correr água, então eu recomendo que você fixe essa estrutura para que ela passe acima da parte alta da telha, do gomo alto da telha, como se fala, né? Então isso é muito importante para a questão da vedação, para a questão que não infiltre água no telhado do seu cliente. Então muita atenção com esse ponto, pessoal. Façam essa avaliação, tenham essa noção, criem esse senso crítico. Basicamente aqui na base, né, indo além aqui, é fixado em 2 pontos, tá? Aqui temos 2 parafusos para fixação dessa base com vários furos aqui. Esses 2 furos, tem alguns telhados que esse caibro aqui não é tão largo. Então, já aconteceu casos em instalação onde eu tive que criar um novo furo aqui no meio. Mas é muito importante que se tenham 2 furos aqui, pessoal. A gente não pode negligenciar esse ponto. No caso, precisa ter 2 furos, pois a estrutura foi projetada para trabalhar desta forma, tá bom? Muita atenção nesse ponto aí. Vamos então para a estrutura de correção de inclinação, né? A estrutura de correção de inclinação, eu coloquei 2 pontos, 2 instalações diferentes aqui. Uma que seria uma demonstração de estrutura de correção de inclinação para laje e outra que foi feita uma instalação por nós aqui na empresa, que ela foi feita para telhado fibrocimento. Como vocês podem ver, né, foi utilizado aqui o parafuso estrutural, né, para fixação do telhado fibrocimento. Foi utilizado o parafuso estrutural e aí sim a estrutura de correção de inclinação fixando nele. Pessoal, eu garanto para vocês que essa estrutura aqui ficou excelente, ficou muito bem feita e muito firme. O que eu recomendo vocês avaliarem quando forem colocar a estrutura de correção de inclinação? Vocês podem perceber que nas laterais dessa casa, isso aqui é uma residência, tá, pessoal? Dessa casa existe uma platibanda. Então, isso aqui vai reduzir bastante o arraste do vento. Então, muita atenção com o arraste do vento quando vocês forem instalar estrutura de correção de inclinação. Eu vejo muita instalação hoje onde não parece que foi tomado esse cuidado, talvez até tenha sido, né? Mas não parece que foi tomado esse cuidado com a estrutura de correção de inclinação. Então, muita atenção com o arraste do vento. E outra questão é também aqui na parte desse estrutural que utiliza para laje, né? Aqui nesse estrutural ele tá como se fosse com um bloco inteiriço, aqui tá com um bloco inteiro aqui, mas o que a gente faz muitas vezes é colocar blocos individuais, coloca um bloco aqui e outro bloco no outro pé da estrutura, digamos assim, né? E faz a fixação nele para que não fure a laje, pois isso pode e muito provavelmente vai gerar infiltração na laje do seu cliente. Então, atenção ao fazer furos na laje. Eu não recomendo que façam. Se forem fazer, eventualmente, tenham isso muito bem alinhado com o cliente e pensem muito bem na estratégia que vocês vão fazer. Pois furos em laje, já vi muitos casos onde se tem problemas com infiltração. Então, eu recomendo que vocês tomem muito cuidado isso aí, vocês fixem em algo. Mas como é que eu vou colocar esse bloco? Esse bloco pode ser colado, pode ser chumbado com uma estrutura pré-pronta, pode ser feito de várias formas. Enfim, tomem cuidado com essa questão, cuidado com a perfuração na laje. E aqui eu trouxe 2 exemplos, né, que eu sei que correção de inclinação são utilizados. Então, né, pessoal, dando sequência aqui, vamos para o estrutural solo, né? Aqui, o estrutural solo acima é uma imagem ilustrativa, né, onde eu peguei uma imagem aqui para ilustrar um estrutural solo. Pode-se ver que nessa estrutura acima aqui, nós temos uma fileira única de placas, então é uma grande fileira de placas, né? Essa estrutura aqui abaixo é de uma usina que nós instalamos com a Solville Solar no Rio Grande do Sul aqui com a nossa empresa, né? Essa estrutura aqui nossa, na verdade, não tá igual a essa de cima. Ela, diferente dessa de cima, ela foi separada em mesas de 16 placas, certo? E aqui eu coloquei o desenho mecânico de como ela é fixada. Então, basicamente, é feito um furo de 1,30 m, certo? Se você for somar a profundidade do que entra o poste da estrutura solo e também o concreto, nós temos um buraco de 1,30 m com 30 de largura por 30 de comprimento. É dessa forma que foi feito a fixação do estrutural, desse nosso estrutural de estrutura solo aqui, né? Lembrando, como eu comentei no começo, né, pessoal? Muito importante se utilizar equipamentos de qualidade. Percebe que todas as estruturas aqui são de aço galvanizado, os parafusos são de inox, os trilhos que são utilizados são de alumínio. Então, assim, essa questão, não adianta você fazer uma baita instalação e a sua estrutura ter um material que não é de qualidade, né? Então,
eu atento muito para essa questão para vocês, tá? Muitas vezes parece que é uma economia, mas tem coisas que o barato sai caro. Então eu chamo a atenção para esse ponto, para que seja bem pensada essa parte dos estruturais, tá bom, pessoal? Aqui para telhado aluzinco, telha metálica, a famosa telha trapezoidal, né? Ela tem esse formato trapezoidal aqui. Então essa estrutura de mini trilho é uma estrutura muito prática e é uma estrutura, na minha opinião, muito boa. Essa estrutura de mini trilho, ela é fixada, como a gente pode ver aqui, nas distâncias das placas, né? E aqui bota o clamp e tudo mais. E ela é brocada na estrutura. Nós, quando fazemos essa estrutura aqui, pessoal, novamente falando sobre estrutura, a gente utiliza um parafuso mais comprido para fixação na estrutura de dentro do telhado, certo? Então aqui temos os caibros, a gente utiliza um parafuso mais comprido, muitas vezes até não o parafuso que vem comercialmente, mas a gente utiliza o parafuso mais comprido para fixação. Então aqui é colocada uma placa e outra do lado, né? Ela não tem um trilho único que é fixado. Eu particularmente acho muito boa essa estrutura, eu gosto bastante de usar ela para telhado metálico e eu acho que é uma estrutura que ela tem um bom custo-benefício, né? Ela é toda de alumínio, é uma estrutura bem segura, bem firme, pois o módulo fica bem próximo ao telhado, né? Então a gente utiliza bastante essa estrutura em telhados aluzinco, em telhados metálicos trapezoidais como este, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é um treinamento enxuto com a ideia de trazer para vocês mais informações sobre estruturais, trazer boas práticas, né? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Tá sendo um prazer essa parceria com a plataforma Sans Brasil. Realmente é uma plataforma incrível que entrega uma solução completa para o integrador. Realmente facilita muito a vida do integrador de energia solar. E eu também quero dizer que em breve a gente vai estar disponibilizando um treinamento ministrado por mim aqui na plataforma Sans Brasil, onde vai ser um treinamento completo para o integrador de energia solar, desde elétrica básica até a parte da homologação dos projetos, tá bom? Então, falando ponto a ponto, passo a passo. Então, espero que vocês gostem, fiquem atentos. Qualquer dúvida, tá aqui minhas redes sociais. Se inscrevam no canal Papo de Energia, não deixem de me seguir nas redes sociais. Sigam a plataforma Sans Brasil nas redes sociais. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.